Olá, estamos aqui no episódio número 5 do Direito em Pauta, o podcast do Jus Conexão, UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina. Do quarto ano de graduação, eu sou Manuela Muniz. E a pauta de hoje é Educação Inclusiva e a Invisibilidade de Pessoas com Deficiência no Contexto das Universidades. A acessibilidade nas universidades é um dos maiores desafios para a inclusão de estudantes com deficiência. Para que as instituições de ensino se tornem verdadeiramente inclusivas, suas estruturas precisam ser adaptadas às necessidades de todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146 de 2015, o Estado e as instituições de ensino devem garantir a acessibilidade em todas as esferas, desde os prédios até o conteúdo acadêmico. Entretanto, ainda existem falhas graves neste aspecto. Muitas universidades, por exemplo, não oferecem rampas de acesso adequadas ou não possuem pisos táteis em todas as áreas que necessitam dessa adaptação. Isso ocorre principalmente em universidades mais antigas, onde as construções não foram projetadas com a acessibilidade em mente, o que, de acordo com o contexto atual, gera um enorme custo para efetuar a reforma dos campos e torná-los acessíveis, uma vez que este gravíssimo problema não é visto como uma das prioridades governamentais, sendo, muitas vezes, deixado de lado. A Universidade Estadual de Londrina pode ser citada aqui como uma instituição onde vem implementando algumas melhorias em sua infraestrutura, como a construção de rampas de acesso, mas ainda enfrenta desafios. A inclinação de algumas rampas, por exemplo, pode ser inadequada, o que dificulta o uso por pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, por mais que tenha sido feita a reforma e inclusão de piso tátil por todo o calçadão, a ausência desses fatores em algumas áreas da universidade, principalmente dentro dos próprios blocos, ainda pode ser um fator que compromete a locomoção de estudantes com deficiência visual. Segundo a ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, uma instituição sem fins lucrativos, voltada para programas de pós-graduação a fins de desenvolver ciência, aponta que 38% das universidades públicas no Brasil ainda apresentam sérias dificuldades de acessibilidade, como falta de rampas e elevadores, o que contribui para a exclusão dos estudantes com deficiência. Desta forma, é notório como as barreiras físicas e arquitetônicas cerceiam o acesso às universidades, afastando a pessoa com deficiência que não tem meios para ser incluída, sem rampas de acesso, piso tátil, com enormes buracos e quebras em torno das calçadas do campus, com falta de espaços reservados a cadeirantes e inúmeras rampas inclinadas que muitas das vezes apenas demonstram uma falsa ideia de sensibilidade e preocupação pelos órgãos governamentais. Historicamente, a educação para alunos com deficiência passou por várias fases, refletindo a mudança das concepções sociais e políticas sobre a deficiência. Antigamente, prevalecia o denominado paradigma de segregação, em que os alunos com deficiência eram frequentemente educados em escolas especializadas, afastados do ensino regular. No entanto, a partir da década de 1970, com os movimentos internacionais pelos direitos das pessoas com deficiência, houve uma mudança para o paradigma de integração, que defendia a inclusão desses alunos nas escolas regulares, mas com pouca modificação no currículo e nos métodos pedagógicos. Nos anos 1990, o paradigma de inclusão tomou forma, conforme a Declaração de Salamanca, de 1994, que destacou a importância da educação inclusiva como um direito de todos. No Brasil, esse paradigma foi concretizado com um programa de educação inclusiva, Direito à Diversidade, lançado pelo Ministério da Educação, que propõe ações concretas para promover a inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares e garantiu a necessidade de adaptação do currículo e das metodologias de ensino. O documento orienta que a escola deve ser um espaço de acolhimento da diversidade, com uma visão mais ampla e inclusiva, que vai além da simples matrícula de alunos com deficiência. Para isso, nesse episódio, temos a honra de conversar com o advogado Luciano Carvalho Múcio, graduado em Administração pela Universidade Estadual de Maringá, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, MBA em Gestão Tributária na Universidade de São Paulo, com previsão de término em 2026, e além de ser mestrando da Casa em Direito Negocial. Luciano, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Manuela. Agradeço o convite aí do projeto Direito em Pauta para falar de um tema muito importante aí para
a gente, para a sociedade de modo geral, tá? É sempre um prazer estar falando assim de inclusão, de acesso das pessoas com deficiência às rotinas, né, aos afazeres normais da sociedade. Muito obrigado. Vamos adentrar a temática do episódio falando das barreiras comportamentais, onde a Universidade Estadual Paulista alega que as barreiras comportamentais referem-se a atitudes preconceituosas e estigmatizantes por parte de alunos e professores. A percepção social sobre a deficiência ainda é muitas vezes carregada de estereótipos, o que dificulta a integração desses alunos no ambiente acadêmico. Luciano, na sua opinião, qual a principal causa dessas barreiras comportamentais? Podemos dizer que essa percepção social é algo estrutural? Sim, exatamente. É algo que está posto, né? É alguma coisa que a gente não conseguiu superar ainda enquanto civilização. Está melhorando bastante, né? Mas, assim, eu percebo que, de certo modo, ainda existe um certo preconceito, um certo estigma com a pessoa com deficiência, né? Para com a pessoa com deficiência, de modo que, assim, a gente ao fazer alguma atividade aí normal, seja uma graduação, uma pós-graduação ou ser incluso no mercado de trabalho, é algo visto pelas pessoas como talvez extraordinário, né? E não é por aí. É algo que deveria ser visto como o mais comum possível, né? De modo que, assim, quando você trata uma pessoa com deficiência do modo mais comum, do modo mais geral possível, como se essa pessoa não tivesse deficiência, seria a melhor maneira de você, das pessoas, né, fazerem em benefício dessa própria pessoa com deficiência que está ali, de algum modo, se esforçando para ter uma vida normal, né? Estudar, trabalhar, enfim, se divertir, né? Porque são todos esses ambientes aí que há uma estigmatização das pessoas, né, com deficiência. Mas, que não falei anteriormente, tem melhorado, mas ainda é algo estrutural que a gente precisa, de fato, superar. Quando se fala em medidas de inclusão, é bastante citado a construção de rampas e elevadores, por exemplo. No entanto, pouco se fala em como essas estruturas devem ser construídas de forma eficaz e com a manutenção em dia. Luciano, existe um meio pelo qual tem uma fiscalização de se tais medidas estão realmente atendendo quem precisa? Temos leis, né? A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? No âmbito federal, que veio e trouxe melhorias, de fato, de inclusão e tudo mais. Mas isso seria um ambiente macro, né? A questão aqui, creio eu, que seja mais específica de um ambiente mais micro, né? Vamos citar aí a nossa UEL, Universidade Estadual de Londrina, né? Então, assim, dentro da UEL tem um setor ali, um pessoal, um grupo, que a gente até vai falar deles mais tarde um pouquinho, em que esse pessoal se preocupa com as medidas de inclusão, né? Seja de pessoas com deficiência, seja de pessoas autistas, enfim, e que estão se preocupando com a inclusão dessas pessoas no ambiente acadêmico. Inclusive no nosso querido direito aí na Universidade Estadual de Londrina, a gente é representado pela professora Temes, né? E isso já é uma grande uma grande melhoria, né? Só o fato de ter gente pensando em como melhorar e se preocupando e fazendo de fato é algo muito relevante e necessário. O arcabouço jurídico brasileiro para a educação inclusiva passou a ser consolidado, especialmente a partir da Constituição de 1988, que garantiu, em seu artigo 208, que o acesso à educação é direito de todos, sem qualquer forma de discriminação.
Essa Constituição estabeleceu a base para a implementação de políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência no sistema educacional. A implementação de leis como Lei de Cotas, Lei número 12.711 de 2012, estabelece a reserva de 5% das vagas nas universidades públicas para pessoas com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão determina que todas as universidades públicas devem garantir acessibilidade física, arquitetônica, pedagógica e constitucional. Quando falamos de direitos garantidos perante a legislação brasileira, é certo dizer que tais dispositivos estão, de fato, alcançando os alvos na prática? Na sua opinião, o que poderia ser feito para aprimorar esses direitos? Pois é, de fato, a Constituição Federal ela trouxe grandes benefícios, né, grandes melhoras aí no atendimento ao interesse das pessoas com deficiência, né, pelo fato da garantia aí do artigo 5º, né, principalmente das garantias do artigo 5º, e que depois dela vieram outras leis, né, que garantiram e garantem ainda mais, né, os direitos dessas pessoas. A última mais importante é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que de fato trouxe bastante melhorias, e a gente percebe sim uma melhoria do que era aí há 15, 20 anos atrás, na questão estrutural, na questão de atendimento às pessoas com deficiência e tudo mais, e isso em todos os âmbitos, né? O nosso questionamento aqui fala da reserva de vagas e tudo mais, mas de fato essa melhoria ocorreu de modo geral na sociedade, não só no âmbito aí das universidades, né? Hoje em dia, por exemplo, para abrir um certo negócio, tem que ter adaptação, tem que ter acessibilidade, tem que ter banheiro e tudo mais, né? E no âmbito das universidades foi bastante importante principalmente essa reserva de vagas, e uma questão ali que eu percebo que possa, nesse sentido, ser melhorada, né? Talvez muitas pessoas que têm o direito à reserva não sabem que tem, né? Ou não tem um maior estímulo para frequentar uma universidade, talvez uma questão aí de transporte público que é inviável, né? Que fica inviável e tudo mais. Isso poderia ser melhor esquematizado e pensado, né? Em cidades grandes, que nem eu sou de Maringá, mas Maringá, Londrina, creio eu que as empresas de transportes públicos, né, aqui em Maringá tem, eles disponibilizam vans para as pessoas com deficiência em horários marcados para translados fixos, né, todos os dias, de modo que vão buscar essas pessoas nas suas casas e depois trazem de volta. Então aqui eu acho que não seria tanto assim um problema de ir, né? Mas daí essa pessoa encontraria aí talvez alguns problemas internamente na universidade, questão de acessibilidade e tudo mais, né? Mas tudo isso vem melhorando, como a gente já falou, diversos grupos aí, inclusive na Universidade Estadual de Londrina, eles estão focados, né, nessa melhoria, na inclusão de pessoas, seja aí com deficiências físicas ou autistas, enfim, de modo que eles sejam, eles tenham o seu direito à educação garantido e possam exercer esse direito de modo efetivo, né? Adaptações nos métodos de ensino e avaliação são essenciais para garantir que alunos com deficiência tenham acesso equitativo ao conhecimento. A simples implementação de matérias acessíveis não é suficiente. Luciano, como as universidades devem adotar as práticas pedagógicas a fim de incluir o aluno na aprendizagem? Olha, Manuela, eu percebo que no quesito deficiência, né, cada caso é um caso, então teria que ser, essas pessoas teriam que ser primeiramente identificadas, né, já na matrícula e tudo mais, e ter aí
penso eu, um grupo, um setor da universidade em que verificaria qual a necessidade de fato dessa pessoa, né? Para que ela possa ali fazer a sua graduação, a sua pós, enfim, de uma maneira em que, dentro das suas possibilidades, ela seja de fato avaliada, e não que tenha que, lógico, aliviar de tudo, mas talvez adaptar algum método de avaliação, né, para que fique mais tranquilo para essas pessoas, e de acordo aí com, de fato, a necessidade delas, né? Então, assim, o primeiro eu acho que assim, a identificação é primordial, né? A identificação é primordial, e ter alguém que faça esse tratamento internamente, né? Faça esse acompanhamento também. Não é importante você só incluir, você tem que acompanhar a pessoa com deficiência durante toda a jornada dela aí, para que fique mais, para que ela se sinta ali assistida, né? E de fato os desafios que possam ter, né, sejam pormenorizados, sejam diminuídos, né, a ponto de não ser um entrave para que ela termine de fato o curso, né, que está fazendo. Bom, a Universidade Estadual de Londrina tem sido uma das instituições pioneiras na implementação de políticas de inclusão de PCDs. A universidade oferece o Núcleo de Acessibilidade, um serviço essencial que orienta e apoia os alunos com deficiência na adaptação de suas rotinas acadêmicas. Um exemplo disso é que a UEL, por meio de seu Núcleo de Acessibilidade, criou um e-book intitulado Inclusão de Pessoas com Deficiência na Universidade, Orientações ao Corpo Docente. No entanto, em se falando de viés prático, quais seriam os impactos e benefícios no âmbito da universidade em ter uma educação mais exclusiva, tanto com os alunos quanto para a comunidade? Olha, então, esse é o grupo que eu até citei anteriormente, né? Esse grupo, esse núcleo, na verdade, de acessibilidade que tem na universidade. É um trabalho fantástico que fazem, né? Estão descobrindo quem são as pessoas com deficiência e como essas pessoas, como a universidade, na verdade, pode melhorar para acolher melhor essas pessoas, né? Eu penso que, assim, o fato de ter esse grupo, né, falando aí, respondendo diretamente a pergunta, os benefícios, né, no âmbito da universidade de ter uma educação mais inclusiva, é que, assim, quando uma pessoa com deficiência ela é acolhida, ela é agregada, né, ao ambiente educacional, ao ambiente profissional, ao ambiente social, não só ela ganha, mas a sociedade ganha muito também, né? Porque penso eu que todo mundo tem o que aprender com outros e todo mundo tem o que ensinar para outras pessoas, né? Seja em aspectos práticos ou aspectos de vida, aspectos, enfim, qualquer tipo de troca que há entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, né? Isso aí é ganho instantâneo para a sociedade e para o ambiente em que essa pessoa tá inclusa, né? Que aí a gente está tratando aqui de fato na universidade. Então, sempre quando tem a inclusão de uma pessoa com deficiência, creio eu que todo mundo ganha, né? Então, benefícios, eu acho que talvez aí o reconhecimento, né, da sociedade pelo trabalho que a instituição faz, eu acho que seria um dos maiores benefícios, né? Fora essa questão social da relação ganha-ganha, né? Que todo mundo aprende e ensina ao mesmo tempo. Luciano, muito obrigado pelas suas respostas. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, mas foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Manuela, eu agradeço o convite demais, tá? O podcast, ele tem uma
uma função muito importante de trazer informação para as pessoas, né? E esse projeto aqui é sensacional. Faço votos que continuem, que venham mais e mais episódios aí, e fico à disposição sempre que quiserem conversar sobre não só a temática da inclusão das pessoas com deficiência, mas também aí relacionadas ao direito, enfim, né, que a gente está mais ligado. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado e até mais. E se encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio trabalharam Micaele da Silva, Rodrigo Sampaio, Rafael Gonçalves, Regiana Pleis, Isabela Saliba, tendo como coordenadores Manuela Muniz, Fernando Iocomiso, Júlia Calipo e Roberta Colácio, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Manuela Muniz. E ficamos por aqui. Até a próxima!